professora Elane falando. O nosso tema de hoje é a crise do modelo socialista e a nova ordem mundial, parte 2. Iugoslávia do socialismo à guerra civil. Apenas o governo de um país do leste europeu não aceitou a subordinação do Partido Comunista da União Soviética. O governo da Iugoslávia, cujo presidente Josip Tito rompeu com Stalin. A experiência do socialismo iugoslavo, determinado alta gestão em Iugoslávia, foi bastante diversa do modelo soviético. O conceito da autogestão implica gerenciamento da produção pelos próprios trabalhadores. Na realidade, o que existiu na Iugoslávia foi a autogestão pura, pois os trabalhadores tinham de partilhar a gestão econômica com a burocracia do Partido Comunista, e não foi implantada a coletivização das terras para a agricultura, deixando que os próprios camponeses fossem os proprietários. Na Iugoslávia, ao contrário do ocorrido na Tchecoslováquia, a fragmentação política não foi pacífica. Guerras civis irromperam no país, nas quais as questões étnicas, religiosas, linguísticas e nacionalistas estiveram presentes e contribuíram para a sua fragmentação. Socialismo na Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a consolidação do socialismo na Iugoslávia sob o comando do principal líder da resistência à dominação nazista, o croata Josip Tito. Em 1945 e 1947, a busca de um socialismo original com uma menor interferência do Estado na economia e com a prática de um programa de autogestão de trabalhadores nas fábricas e não subordinado a Moscou fez com que as relações entre Iugoslávia e União Soviética se tornassem cada vez mais tensas, levando a primeira a sair à órbita soviética em 1948. O fim da União Soviética. Esse quadro de crise gera um socialismo do leste europeu, agravou o desgaste político e econômico do Partido Comunista da União Soviética. Entre seus principais membros havia divergências consideráveis sobre o rumo dos acontecimentos. Uma ala ultra-reformista comandada por Boris Yeltsin exigia reformas mais profundas e urgentes, enquanto o grupo conservador procurava resistir às transformações em curso. Foi esse último grupo que tentou, em agosto de 1991, depor Gorbachev. No entanto, a reação popular ao golpe foi intensa, determinando seu fracasso. No comando dessa manifestação estava Yeltsin, exigindo o retorno da ordem constitucional. Os resultados mais imediatos da tentativa de golpe puderam ser notados. Gorbachev experimentou uma crescente perda do poder. O Partido Comunista da União Soviética foi dissolvido. A posição de Yeltsin, que se tornou presidente da Rússia em 1991, foi reforçada. Em 8 de dezembro de 1991, formalmente a União Soviética deixou de existir. Nessa data, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Belarus proclamaram a formação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, a qual se incorporaram mais 8 repúblicas, ainda em dezembro de 1991. Compreendendo que não possuía mais condição de levar adiante suas reformas moderadas, Gorbachev renunciou nos últimos dias de 1991. Israel e Palestina, foco de tensão no presente. O Oriente Médio se tornou o principal foco de tensão internacional desde a Guerra Fria, principalmente depois da queda da União Soviética, quando foi ampliada a interferência dos Estados Unidos na região. Entre os motivos de interesse dessa potência militar na região está a sobrevivência de Israel, aliada aos Estados Unidos, criado por imigrantes judeus e patrocinado por remessa de recursos de capitalistas judeus no interior. Em fim da Primeira Guerra Mundial, iniciou-se a dominação britânica na Palestina. Em 1917, com a Declaração de Balfour, o Reino Unido comprometeu-se a apoiar a criação de um Estado judeu. Paralelamente, intensificou o movimento sionista. Criada em 1896 pelo jornalista austro-húngaro Theodor Herzl, o objetivo do movimento sionista era a criação de um lar judaico. O termo sionismo é uma referência ao Monte Sião, localizado em Jerusalém. O sionismo é, portanto, um movimento político nacionalista e não um movimento religioso. A criação do Estado de Israel. A proposta da criação de Israel de um Estado palestino, aceita pelos judeus, foi rechaçada pela comunidade árabe, contrária à criação do Estado de Israel em terras que pertenciam historicamente ao mundo árabe.
No entanto, em 14 de maio de 1948, sob a liderança de David Ben-Gurion, foi declarada a independência de Israel. Ben-Gurion se tornaria o primeiro chefe de governo daquele estado. Entre maio de 1948 e janeiro de 1949, travou-se a Guerra de Independência, em que forças israelenses derrotaram tropas palestinas, egípcias, iraquianas, sírias, jordianas e libanesas. Como resultado, o governo de Israel anexou territórios anteriormente reservados pela própria ONU à criação do Estado palestino. Em 1956, uma nova guerra abalou a região. Forças israelenses, britânicas e francesas atacaram o Egito, que havia anunciado a nacionalização do Canal de Suez. Intervenção soviética e estadunidense forçou um cessar-fogo. Em 1964, foi criada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, cujo objetivo era e continua sendo a fundação de um Estado palestino. 3 anos depois, em 1967, um novo conflito na região culminou na Guerra dos 6 Dias, travada entre israelenses, egípcios, sírios e jordianos. Como resultado da vitória de Israel, seu território aumentou em 3 vezes devido à anexação da faixa de Gaza da Península de Sinai, ambas pertencentes ao Egito, da Cisjordânia, das colinas do Golã, pertencente à Síria, e da zona oriental de Jerusalém, anteriormente controlada pela Jordânia. Desdobramentos na atualidade. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, o Iraque bombardeou com mísseis território israelense, mas a ofensiva iraquiana foi contida pela rápida derrota militar contra a coalização de forças internacionais. Em setembro de 1993, Israel e a OLP iniciaram um processo de paz com a assinatura de acordo de Oslo, posteriormente ratificados em Washington. Houve um reconhecimento mútuo e foi assinada uma carta de princípios que previa um sistema de autonomia limitada para os palestinos na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, na Cisjordânia, por um período de 5 anos que se estenderia à Cisjordânia após esse prazo. No entanto, a vitória do grupo islâmico Hamas nas eleições legislativas palestinas de 25 de janeiro de 2006 acrescentou um dado novo na correlação de forças entre palestinos e israelenses, uma vez que esse grupo, considerado radical e terrorista pelo governo dos Estados Unidos, não reconhece oficialmente a existência do Estado de Israel, nem os acordos anteriormente assinados entre o Fatah, grupo liderado pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Abbas. Encerra aqui a crise do modelo socialista e a nova ordem mundial, parte 2. Exercício proposto. Primeiro, cite as questões que contribuíram para a fragmentação da Iugoslávia. Segundo, explique como ocorreu a consolidação do socialismo na Iugoslávia. Terceiro, cite os resultados mais imediatos na tentativa de golpe que puderam ser notados. Quarta, explique o que aconteceu em 8 de dezembro de 1991 e o que foi criado em 1964 e qual seu objetivo. Bom dia e mãos à obra.